Como quebrar o ciclo de erros que sabotam sua vida? Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros, mesmo quando jura que dessa vez será diferente? É como se algo invisível o puxasse de volta, como se uma força silenciosa sabotasse cada tentativa de mudança. O mais doloroso não é falhar, mas sentir que está preso em um ciclo que parece não ter fim, revivendo os mesmos padrões que roubam sua energia, seus sonhos e sua paz. Esse ciclo não é apenas um conjunto de escolhas ruins, ele é um labirinto construído pela mente, alimentado por crenças ocultas, por feridas que nunca foram curadas e por hábitos que se disfarçam de segurança. Por isso, não basta apenas querer mudar, é preciso enxergar o que mantém esse círculo girando e ter coragem de quebrar a engrenagem que o sustenta. A verdade é que cada erro repetido esconde uma mensagem. Algo dentro de você tenta chamar sua atenção, mostrar onde está o ponto de ruptura. Mas o barulho da vida faz com que esses sinais sejam ignorados. É por isso que tantas pessoas continuam presas ao mesmo roteiro, acreditando que a vida não pode ser diferente. Mas a mudança é possível, e começa quando você decide enfrentar aquilo que mantém o ciclo vivo. Neste vídeo você vai descobrir como identificar as raízes ocultas da autossabotagem e, principalmente, como quebrar os padrões que drenam sua força e atrasam sua evolução. O ciclo de erros não é um destino, é apenas uma prisão de repetições, e toda prisão tem uma chave. Tá na hora de encontrá-la. O primeiro sinal. Você já teve a sensação de estar revivendo o mesmo erro, disfarçado com nomes diferentes? Como se as situações mudassem de roupa, mas o sentimento que sobra sempre fosse o mesmo. Frustração, culpa, cansaço. Há um momento em que a vida começa a sussurrar que algo está se repetindo. E esse sussurro pode virar um grito, caso você não escute a tempo. O primeiro sinal do ciclo não é o erro em si, mas o eco que ele deixa. Uma culpa que volta mesmo quando tudo parece resolvido. Uma situação que parece resolvida por fora, mas segue doendo por dentro. O padrão se revela naquilo que se torna previsível. Quando você já sabe que vai se arrepender, mas segue fazendo. Quando já sabe o que aquela escolha vai provocar, mas mesmo assim se sabota. No fundo, não é burrice, não é fraqueza. É programação, é um roteiro que você aprendeu a seguir desde cedo. Às vezes nem foi você quem escreveu. Vieram os pais, a infância, as dores não compreendidas, os exemplos distorcidos. E o mais sutil, a forma como você se protegeu de tudo isso. Porque a autossabotagem, antes de ser um veneno, foi escudo. Você se repete para se manter seguro. Mas seguro do quê? Talvez do desconforto de se tornar quem você realmente é, porque isso exige mudança. E mudar dói. Dói sair da zona conhecida, onde ao menos a dor é familiar. Dói abrir mão das justificativas e olhar no espelho da alma com coragem. Dói sair do modo sobrevivência e entrar no modo escolha. Mas é aí que começa o poder. O primeiro sinal do ciclo é o desconforto persistente. A angústia que volta, a vontade de fugir, a sensação de estar preso em si mesmo. E quando esse sinal aparece, você tem duas opções: ignorar ou encarar. Ignorar é mais fácil, encarar é mais libertador, porque só quem encara reconhece o ciclo. Só quem reconhece o ciclo começa a desprogramar. E quando você começa a desprogramar, algo novo acontece. Você para de repetir e começa a escolher. A vida deixa de ser um acidente e vira uma construção, um passo consciente de cada vez. Você está nesse ponto. O ponto onde o velho grita, mas o novo começa a sussurrar. O ponto onde a dor já não se encaixa mais na sua pele. O ponto onde repetir é mais insuportável do que mudar. Esse é o primeiro portal da virada. E é por ele que vamos atravessar agora. A zona de conforto disfarçada. Existe um lugar onde a dor se disfarça de segurança. Um espaço psicológico onde você sabe que não está bem, mas ao mesmo tempo não sabe viver diferente. É a zona de conforto disfarçada, e é lá que os ciclos se alimentam em silêncio. Essa zona não é feita de prazer, ela é feita de previsibilidade. Você já conhece o caminho, já sabe onde dói, já sabe até como reagir. É como morar em uma casa com goteiras. Você detesta, mas aprendeu a colocar baldes. E quando alguém te mostra o céu aberto, você sente medo do vento. Esse medo não é irracional. Ele nasceu da dor de experiências passadas. Da primeira vez que você tentou se abrir, foi rejeitado.
da tentativa de mudança que falhou, da crítica que ficou ecoando como sentença. Então você volta para o lugar conhecido, mesmo que esse lugar te destrua por dentro. A mente é engenhosa, ela cria justificativas para manter tudo igual. Não é o momento certo, talvez eu não mereça. Se eu tentar de novo, posso me machucar. E aos poucos, você vai construindo uma prisão com as próprias mãos. E o mais cruel começa a chamar essa prisão de abrigo. A zona de conforto é o berço da repetição. Nela, as mesmas decisões acontecem com novas desculpas. Os mesmos comportamentos se vestem com outras roupas. E assim, o ciclo segue rodando como um relógio quebrado que insiste em marcar a mesma hora. Mas a alma sabe. Sabe que não nasceu para viver encurvada dentro de um padrão. Ela começa a enviar sinais. Desconexão, ansiedade, desânimo, sensações de estagnação. É a forma que ela encontrou de gritar sem palavras. E esses sinais, eles não são sintomas de fraqueza. São chamados a verdade. A verdade é que o conforto da repetição dói mais do que o desconforto da mudança. Mas a mudança exige coragem. Coragem de olhar para as partes que você escondeu até de si mesmo. Coragem de desafiar o que sempre foi. Coragem de atravessar a zona de conforto e descobrir o que existe além, porque além do medo, há um mundo que você ainda não viveu. Há uma versão sua que ainda não se manifestou. Há caminhos que só se revelam quando você decide sair do círculo e dar um passo para fora. Esse passo parece pequeno, mas é nele que mora a ruptura do ciclo. É o momento exato em que o velho perde força e o novo começa a respirar a linguagem oculta do corpo. O corpo não mente. Enquanto a mente racionaliza, justifica e esconde, o corpo revela. Ele é o reflexo daquilo que não foi resolvido, daquilo que permanece em silêncio, tentando ser ouvido sem palavras. Quando a alma dói, o corpo fala. Talvez você tenha sentido dores que a medicina não explicou. Um cansaço sem causa. Uma ansiedade que surge sem motivo. Ou aquela sensação constante de aperto no peito, como se algo quisesse sair, mas não tivesse por onde. Esses não são sintomas isolados. São mensagens. São memórias emocionais armazenadas onde você menos imagina. Cada tensão muscular, cada respiração ofegante, cada insônia recorrente pode ser um capítulo não encerrado. Uma ferida antiga ainda aberta, o corpo registra tudo. Ele guarda as quedas emocionais como marcas internas. E, quando não escutamos, ele grita. Grita em forma de sintomas, em forma de bloqueios, em forma de estagnação. Ignorar o corpo é rejeitar o próprio chamado de cura, porque o corpo é o templo onde habita a alma. E quando a alma quer libertação, o corpo começa a protestar contra tudo aquilo que você está fingindo não ver. É por isso que muitas vezes, mesmo em silêncio, você sente que está sendo empurrado para mudar, porque há algo dentro de você pedindo por alívio. O corpo quer leveza, ele quer respirar sem medo, quer andar sem peso, quer dormir sem vigiar, mas para isso você precisa aprender a escutá-lo com presença, parar de tratar os sintomas como inimigos e começar a trotelós como guiás, né? Cada dor tem uma origem, e cada origem é um portal para a libertação. Você já reparou como certas emoções se repetem, junto com sensações físicas? Como uma situação de estresse sempre causa o mesmo nó no estômago. Como determinadas pessoas despertam reações corporais específicas. Isso não é acaso. Isso é memória. Memória somática que se manifesta enquanto não é transformada. A libertação do ciclo começa quando você para de querer consertar o corpo e começa a perguntar o que ele está tentando te dizer. Quando você senta em silêncio e pergunta o que em mim ainda não foi ouvido. E nesse espaço, a cura começa não porque você encontrou a resposta certa, mas porque finalmente fez a pergunta certa. Esse é o poder de olhar para dentro com honestidade, de reconhecer que por trás de cada dor física existe um pedido emocional, de que talvez você não esteja doente, mas esteja exausto de carregar o que não é seu, e que ao devolver esses pesos, o corpo pode, enfim, descansar. O labirinto da repetição. Você já teve a sensação de estar revivendo sempre o mesmo erro,
mesmo jurando que seria diferente, como se a vida insistisse em repetir o roteiro, mudando apenas o cenário e os personagens. Relações que terminam da mesma forma. Escolhas que parecem diferentes, mas levam ao mesmo lugar. Há um padrão invisível agindo nos bastidores da sua vida, e ele se chama ciclo. Esse ciclo não é castigo, é programação, é a forma como a sua mente, suas emoções e seus traumas se organizam internamente para manter você em território conhecido. Mesmo que esse território seja de dor, porque a mente tem um vício antigo. Ela prefere a dor familiar à liberdade desconhecida. No centro desse labirinto está o ponto onde tudo começou. Um evento, uma crença, uma conclusão equivocada que a criança que você foi precisou fazer para se proteger. Algo como: não sou suficiente, não posso confiar, preciso agradar para ser amado. E a partir daí, tudo ao seu redor começou a se organizar para confirmar essa ideia. Você não percebe, mas as decisões que toma, as palavras que escolhe, os caminhos que segue, tudo é moldado por essa base invisível. E enquanto ela não for vista, você continua girando dentro do mesmo ciclo. E o pior, achando que o problema está no mundo, mas o ciclo só se quebra quando você para de fugir do espelho. Quando aceita olhar para o padrão com coragem, quando reconhece: isso está em mim e se repete porque ainda não foi curado. Não se trata de culpa, trata-se de responsabilidade. A responsabilidade de se libertar do que não é mais necessário, porque aquilo que te protegeu ontem pode estar te sabotando hoje. O ciclo é como um rio que escavou o mesmo caminho por anos. Ele vai sempre correr por onde já existe trilha, mas se você parar, olhar e escolher outro curso, ainda que difícil no começo, o leito muda. E com o tempo, a água segue por ali. Esse é o poder da consciência. Ela interrompe o piloto automático. Ela coloca a luz onde só havia repetição, e onde há luz, a escolha. Você pode escolher reagir diferente, pensar diferente, sentir diferente, mas só depois de reconhecer o padrão, de perceber onde tudo começa, de aceitar que há algo em você que quer muito mudar, mas que ainda está preso à forma antiga de sobreviver. Não se liberta um ciclo com força, se liberta com presença, com observação sem julgamento, com pequenas escolhas feitas com intenção, com uma verdade dita em voz alta, mesmo que tremendo, com um basta sussurrado no escuro. E a partir desse momento, o labirinto já não é mais tão fechado assim, porque você começou a mapear suas saídas. E toda saída começa pelo reconhecimento da entrada. A memória do corpo, mesmo quando a mente esquece, o corpo lembra. Ele guarda a história inteira, os silêncios engolidos, os gritos contidos, as tensões que ninguém viu, cada músculo, cada batimento, cada respiração interrompida, tudo carrega a memória do que não foi dito. Você pode tentar racionalizar os erros, justificar suas escolhas, reescrever mentalmente o que aconteceu. Mas se o seu corpo não sentir que está seguro, você vai continuar reagindo como antes, porque a sua biologia é fiel às feridas que ainda não foram compreendidas. Há um cansaço que não vem da falta de sono, uma dor que não vem de nenhum machucado visível, um nó na garganta que não é causado por nenhuma doença. É o corpo tentando dizer algo que a mente insiste em calar. É por isso que muitos ciclos continuam, mesmo depois de tanta leitura, tanto curso, tanta busca espiritual. Porque o corpo ainda está preso, ele ainda está congelado no momento do trauma, ainda responde como se tudo estivesse acontecendo agora. Mas o corpo também é porta de saída, é através dele que podemos reprogramar, respirar conscientemente, tocar o próprio peito com compaixão, mover-se com presença, parar, sentir, permitir que as lágrimas venham e depois deixar que elas se vão. Nada muda enquanto o corpo estiver em guerra. A paz precisa ser sentida na pele, no ritmo do coração, no relaxar do maxilar, no afluxar dos ombros, no voltar a confiar na vida, porque quando o corpo relaxa, a alma retorna. E quando a alma retorna, o ciclo começa a perder a força, porque aquilo que antes comandava no automático agora é percebido. E o que é percebido pode ser transformado. Você não está quebrado, está sobrecarregado de histórias não liberadas, de memórias congeladas, de dores que não foram acolhidas. Não se trata de esquecer, mas de permitir que o corpo não precise mais
gritar, que ele possa, enfim, descansar, porque quando o corpo repousa, a alma desperta, a ilusão do controle. A mente adora ter certeza, ela precisa prever, planejar, dominar cada detalhe do caminho. É assim que tenta nos proteger. Mas essa necessidade constante de controle é muitas vezes a raiz do sofrimento que insistimos em repetir. Queremos controlar o outro, os sentimentos, o tempo, as respostas. Queremos garantir que nada saia do roteiro. Mas a vida real nunca segue um roteiro. E é justamente quando ela foge do planejado que a alma tem a chance de crescer. Você já reparou como tenta controlar até suas próprias emoções? Como se sentir tristeza fosse fracasso. Como se demonstrar raiva fosse sinal de fraqueza. Como se ter medo fosse algo a ser escondido. Só que aquilo que você reprime não desaparece. Apenas muda de forma e volta em outro lugar, disfarçado. O controle que você acredita ter é apenas uma tentativa de evitar a dor de não ter o que gostaria. Mas o paradoxo é que quanto mais você tenta controlar, mais se aprisiona. Você se desconecta do fluxo da intuição, da sabedoria espontânea que só se revela quando há espaço interno. O ciclo de erro se repete justamente porque há uma tentativa constante de prever e evitar tudo aquilo que te fez sofrer antes. Mas ao fazer isso, você revive a dor em silêncio. Você cria defesas para algo que já passou e no processo se afasta da leveza, da autenticidade e da verdade do momento presente. A verdadeira liberdade não está em controlar, está em confiar. Confiar que você será capaz de lidar com o que vier. Confiar que a vida também sabe o caminho. Confiar que a sua alma é maior do que qualquer instabilidade externa. O controle excessivo é um disfarce do medo. Medo de ser rejeitado, medo de errar de novo, medo de perder algo ou alguém. Mas o medo só perde força quando você olha para ele e diz: eu não preciso mais me proteger de tudo. Eu posso me abrir, eu posso sentir, eu posso viver. E quando você solta o controle, algo novo acontece. O fluxo volta, as sincronicidades surgem, as emoções ganham espaço para se mover. E o que parecia desordem revela sabedoria. A vida não precisa ser perfeita para ser segura. Ela só precisa ser vivida com presença, com entrega, com escuta, com coragem para não saber tudo e ainda assim continuar. Você não precisa mais controlar. Você precisa confiar. A armadilha da autocobrança. Há uma força silenciosa que nos empurra todos os dias para exigências cada vez maiores. Ela não grita, mas vive sussurrando ao fundo da mente. Você ainda não é o suficiente. Essa voz é a da autocobrança. E ela aprendeu a crescer dentro de você desde cedo, através de olhares que desapontaram, de expectativas que você sentia que precisava cumprir, de padrões que foram impostos como verdades absolutas. E então você começou a correr, a querer sempre fazer mais, ser mais, entregar mais, provar mais para quem, para os outros, ou para esse juiz invisível que se instalou dentro de você. A autocobrança veste a máscara da responsabilidade, mas por trás dela está o medo. Medo de ser inadequado, de ser rejeitado, de ser esquecido. Ela transforma cada erro em sentença, cada fraqueza em falha imperdoável. O problema é que essa cobrança não tem fim, porque ela parte de uma premissa falsa, a de que você só será digno quando atingir algo fora de você. Só que o que está fora nunca preenche o que está ferido por dentro. E é aí que o ciclo se instala. Você se cobra, se desgasta, falha, se frustra, se cobra mais uma vez. Como se o problema fosse você não estar se esforçando o suficiente. Mas talvez o verdadeiro problema seja justamente não parar. Não parar para se ouvir, para se acolher, para se lembrar de que você é humano e não uma máquina de acertos. A autocobrança destrói a autoestima, sabota relações, impede o descanso, porque ela nunca permite que você se sinta em paz com quem é. Ela sempre coloca o ideal à frente da realidade, e você se distancia cada vez mais de si mesmo. Mas existe um outro caminho, o da compaixão, não a compaixão que justifica tudo, mas a que entende, que reconhece o esforço, que sabe que crescimento não acontece sob chicote, e sim sob luz. Quando você começa a olhar para si com menos julgamento e mais presença,
algo muda. Você para de se cobrar perfeição e começa a buscar a verdade. Você deixa de viver por metas externas e começa a ouvir o que realmente precisa. A cura não está em fazer mais. Está em se permitir ser, sem precisar se provar, sem se destruir no processo de querer acertar. Você não é seu desempenho, você não é suas falhas. Você é aquilo que permanece quando o barulho da cobrança silencia. E o que permanece é suficiente. O eco das primeiras feridas, as raízes do ciclo de autossabotagem, muitas vezes estão enterradas tão fundo que nem percebemos sua presença. Elas não estão nos erros recentes, nem nas decisões ruins que tomamos por impulso, estão em algo muito mais antigo, algo que começou quando ainda não sabíamos nomear o que sentíamos. O primeiro não escutado, o primeiro você não pode dito com dureza, o primeiro abandono silencioso, ainda que tenha sido só por alguns minutos, mas que para uma criança pareceram eternos. Essas são as feridas de origem, não são apenas lembranças. Elas se tornam lentes, e com o tempo, essas lentes distorcem a realidade. Transformam críticas em condenações, transformam falhas em vergonha, transformam vulnerabilidade em ameaça. Então, crescemos tentando nos proteger dessas dores antigas. Criamos personagens, armaduras, mecanismos de defesa, nos tornamos fortes por fora, mas por dentro ainda há uma criança pedindo para ser ouvida. Essa criança é a parte de você que ainda espera aprovação, que tem medo de errar, que se sente insuficiente, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Quando você se cobra demais, ela tá ali. Quando você desiste no meio do caminho, é ela quem fala. Quando você sente que não merece algo bom, é porque ela aprendeu isso muito cedo e nunca mais desaprendeu. O ciclo de repetição não é só hábito, é memória emocional. É o corpo tentando evitar que você reviva aquilo que doeu antes. Mesmo que para isso, ele te impeça de avançar. Mas há uma chave que muda tudo. Reconhecer, nomear, sentar-se com essa criança interna e, em vez de silenciá-la, perguntar o que ela precisa. Porque às vezes ela só precisa ser ouvida. E quando você escuta com compaixão, a dor começa a se dissolver. Você não precisa mais se defender de tudo, nem fingir que está tudo bem o tempo todo. Você só precisa se lembrar de que não é mais aquela criança. Hoje você pode escolher, pode cuidar, pode transformar. O passado moldou quem você se tornou, mas ele não define quem você ainda pode ser. E quando você cura a raiz, o ciclo deixa de fazer sentido. Porque não há mais dor sustentando o padrão. Há espaço para algo novo, para escolhas mais leves, para decisões sem culpa, para caminhos que não começam com medo, mas com verdade. Esse é o poder de olhar para dentro. Não com julgamento, mas com presença, porque toda transformação real começa quando você tem coragem de ouvir. O que ficou em silêncio por anos, a repetição que grita, existe uma parte da sua vida que se repete com tanta frequência que você já nem estranha mais. Um padrão de erro, de relacionamento, de perda ou sabotagem que parece seguir você como uma sombra. E o mais estranho é que, mesmo consciente dele, você continua voltando ao mesmo ponto. Você muda de cidade, de rotina, de pessoas, mas no fundo a sensação é de que o enredo é sempre o mesmo, como se algo dentro de você insistisse em escrever o roteiro de novo. E de novo, isso não é falta de força, nem ausência de merecimento. É apenas um ciclo não encerrado. E ciclos não se rompem com fuga. Eles se encerram com presença. Enquanto você evitar olhar para a origem, o padrão continua, porque ele não está no mundo. Está no que o seu inconsciente ainda acredita ser seguro. É duro aceitar isso, mas muitas vezes o sofrimento é familiar, e o cérebro humano prefere o familiar ao desconhecido. Mesmo que o conhecido seja dor, mesmo que o conhecido sabote, então você repete, porque repetir paradoxalmente te protege. A dor já é conhecida, o fracasso já tem trilha, a culpa já sabe o caminho. E é por isso que romper esse ciclo é tão desafiador, porque exige mais do que consciência. Exige coragem para entrar no espaço da incerteza, mas é nesse espaço que mora
a liberdade, onde os velhos impulsos não ditam mais o próximo passo, onde as vozes internas que te arrastavam para baixo começam a perder força. E isso começa com uma decisão a de não reagir como antes, de não correr para o hábito, de respirar no desconforto, de observar quando a repetição te chama e escolher algo novo. Esse é o ponto onde tudo muda, porque a repetição só grita até ser ouvida. Depois que você escuta, acolhe e compreende, ela para de insistir, porque o que ela queria o tempo todo era ser vista não para te punir, mas para te libertar. O medo de dar certo, por trás de muitos erros que se repetem, existe um medo sutil, quase imperceptível. Não é o medo de fracassar, é o medo de dar certo. Medo de finalmente viver uma vida sem desculpas, medo de não ter mais o caos para culpar, medo de se ver livre e não saber o que fazer com essa liberdade. Parece contraditório, mas não é, porque o que é desconhecido gera insegurança. E uma vida sem autossabotagem é algo que muitos jamais experimentaram. Então, mesmo desejando mudar, algo dentro resiste. Porque mudar é perder o chão antigo, é deixar de se identificar com as feridas que sustentavam suas narrativas. E isso exige um luto, o luto pela versão de você que se defendia com dor, que vivia em alerta, que achava normal carregar peso demais. No fundo, essa versão só queria proteção, mas chegou o momento de agradecer por ela e deixá-la partir, porque você não precisa mais dela para sobreviver. Dar certo não é perfeição, é paz. É aprender a caminhar sem se sabotar. É aceitar que você merece leveza, mesmo que o mundo diga o contrário. E isso sim assusta, porque exige responsabilidade sobre a própria felicidade. E a liberdade, quando chega, cobra consciência. Mas essa consciência é o que separa quem vive no piloto automático de quem desperta. Quem escolhe dar certo precisa lidar com o desconforto de não se esconder mais. Não há mais onde culpar, nem a quem apontar. Apenas a vida nua, entregue. E agora, só está pronto para não se esconder mais? A alma pronta para escolher. Há um instante em que algo dentro de você silencia. Os argumentos cessam, as justificativas não servem mais. E tudo o que resta é a decisão. Você olha para o passado e não sente mais raiva. Apenas compreensão. Olha para os erros e já não deseja punição, apenas aprendizado. Olha para si mesmo e, pela primeira vez, sente compaixão. Esse é o ponto onde a alma está pronta para escolher. Não mais com base no medo, mas com base na verdade. E a verdade é simples, você não precisa repetir mais nada. Pode ser agora, pode ser diferente, mas essa escolha não virá do impulso. Ela virá do silêncio, do lugar onde você se reencontra com quem você é, sem as máscaras da dor. Porque toda escolha verdadeira nasce da presença. E a presença só é possível quando a dor já foi vista, sentida, acolhida. Você não precisa ser outra pessoa. Não precisa esperar estar pronto. Só precisa se permitir escolher com consciência. Escolher pelo que expande. Escolher pelo que cura. Escolher por você. E ao fazer isso, a realidade começa a responder como se o universo reconhecesse sua nova frequência. Como se a vida dissesse, agora sim, você está aqui. Esse é o momento em que o ciclo começa a se romper. Não com barulho, mas com clareza. Porque quando a alma escolhe, não há mais volta. A travessia, você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Não é mais sobre entender intelectualmente o ciclo. É sobre quebrá-lo na prática, no gesto, na escolha real. Agora, a travessia começa. A dor foi reconhecida. As repetições foram vistas. As máscaras caíram. E mesmo com o medo ainda presente, algo dentro de você já decidiu seguir. Não existe trilha clara à frente, mas existe um novo passo. E é nele que a alma se fortalece. A libertação nunca foi um evento explosivo. Ela é feita de pequenos atos conscientes repetidos até que o velho perca força. Você vai tropeçar, vai hesitar, vai sentir saudade da dor familiar, mas também vai se surpreender com a leveza que começa a surgir. Vai se emocionar com o silêncio que antes doía e agora acolhe. Vai perceber que a sua vida finalmente começou a se mover. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque você mudou por dentro. A travessia é isso, um retorno a si, um reencontro
com a parte de você que sempre soube o caminho. E se você ainda duvida se é capaz, ouça com atenção. A alma que chegou até aqui já está livre, a porta está aberta. Chega um momento em que não dá mais para fugir. Nem fingir que não vê, nem se esconder atrás de desculpas que já não se sustentam, porque a dor se repete, os erros se acumulam, as promessas de mudança perdem força, e a alma grita, pedindo liberdade. Você não foi feito para viver preso em ciclos de autossabotagem. Você não nasceu para reviver todos os dias os mesmos vazios, os mesmos conflitos, os mesmos tombos. Há algo dentro de você que quer nascer, que pede passagem, que quer ver a luz, mas não há cura onde há negação. Não há saída enquanto você insiste em permanecer no mesmo lugar, esperando que o mundo mude por você. A transformação começa onde termina a desculpa, onde você para de terceirizar a culpa e começa a se olhar com honestidade, sem máscaras, sem orgulho, com coragem. O ciclo se quebra quando você decide não dar mais os mesmos passos, quando reconhece os padrões, quando honra as feridas, mas não as alimenta mais. Quando entende que repetir não é destino, é escolha inconsciente. E que a consciência pode tudo. A boa notícia é que não importa quanto tempo você esteve preso nisso, nem quantas vezes você tentou e voltou. O que importa o que importa é o que você decide fazer com esse instante. Porque basta um movimento de verdade para mudar toda uma direção de vida. Você tem o direito de escrever uma nova história. E ela começa quando você para de reviver capítulos antigos. Quando você escolhe levantar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem saber o que vem depois. Porque lá no fundo você já sabe continuar como está, não é mais uma opção. O próximo passo, ele não está do lado de fora, está aí dentro. E se você chegou até aqui, é porque a sua alma já começou a se mover, já começou a dizer, basta. Já começou a abrir os olhos. E se esse vídeo acendeu algo em você, então não deixe essa chama apagar. A jornada da libertação é feita de muitos passos. E no próximo conteúdo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre como construir uma nova identidade emocional, uma que não esteja mais atada ao passado. Você está pronto? Então respira fundo, porque a porta está aberta.